Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Dom Meiver, trabalho no Centro Espírita Estrela da Paz, no Centro Espírita Iluminar de Jesus. Procuro também colaborar no movimento de unificação. E eu trago para você a reflexão ou as reflexões deste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Parte 1, porque é um livro bastante extenso, bem interessante. Então, neste dia eu destaco algumas impressões após a leitura, mas antes eu quero compartilhar com você um momento de harmonização para que nós possamos nos unir em pensamento e ideal. Então eu compartilho com você uma frase, na verdade, de Chico Xavier. Você pode ler aí enquanto a gente cria, estabelece um momento de harmonização para o início da mensagem de hoje, ok? Então vamos nos encaminhar agora para a contextualização desse tema que eu preparei hoje, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu estou chamando aqui de parte 1, ok? São fatos bastante relevantes, importantes, e que talvez eu faça aí a divisão deste entendimento em algumas apresentações, primeiro para não cansar aquele que está se dedicando a esses momentos de harmonização, do Evangelho, não ficar muito extenso também. E aí, com bastante pesquisa também, trazer as próximas partes deste entorno, destas informações que foram trazidas por Humberto de Campos por meio aí da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ok? Então vamos lá. Eu já compartilhei com vocês. Eu espero que o slide esteja visível aí para vocês, mas de qualquer forma eu vou fazer a leitura de alguns bullets aqui, ok? Então, de uma forma geral, as primeiras informações, o livro foi escrito pelo espírito de Humberto de Campos, que depois, mais tarde, ele viria a adotar o pseudônimo de Irmão X. A primeira edição desse livro foi lançada em 1938, isto é, há 83 anos. Isso também nos proporciona a nós irmos buscar na história dos fatos o tempo que ocorreu e trazê-los ao momento presente, para que nós possamos, e a isso que serve, um dos aspectos que serve a história é nós conseguirmos tecer comentários e tirarmos lições por meio de um tempo. Então, vai ser bastante interessante. Tem um prefácio que é ditado pelo espírito Emmanuel, afirmando a missão evangelizadora da nação do Brasil. Então aqui nós podemos perceber nação, povo, Brasil. Os dados colhidos no plano espiritual, então a gente percebe o trabalho que Humberto de Campos fez de pesquisa na espiritualidade, assim como nós temos as nossas bibliotecas presenciais e virtuais aqui na Terra, nós também temos esse mesmo acervo na espiritualidade. Então, provavelmente,
já existia na espiritualidade, e aí os espíritos, quando reencarnam, trazem as ideias e o contexto da espiritualidade para o mundo material. Bem interessante, né? Então, você que gosta de uma leitura, de fazer pesquisas, não fique triste se você achar que quando desencarnar não vai ter o que ler. Sim, na espiritualidade há também esse acervo cultural que deve ser magnífico, né? E também o destaque do irmão Ismael como zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, onde Jesus designa Ismael, né, em uma das reuniões para então ser aí o guardião deste nosso Brasil. Na espiritualidade, no momento que ocorria, né, 83 anos atrás, um pouco antes até a busca das informações, chamavam então o Brasil de terra do cruzeiro, ok? Então vamos lá. Vale resgatar então a pessoa de Humberto de Campos, que ele viveu aqui no Brasil. Ele nasceu em 25 de outubro de 1886, né? Não faz muito tempo assim, né? Na cidade de Miritiba, no Maranhão, e desencarnou no dia 5 de dezembro de 1934. Olha que interessante, gente. Apesar da sua tenra idade, né, do seu desencarne com 48 anos, 4 anos depois ele já estava dando aí, por meio do Chico Xavier, a psicografia, né? A sua mensagem de paz, de luz e de carinho por meio dessa obra aí, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, às vezes, nós ficamos pensando, que a próxima reencarnação vai durar 100, 200 anos para isso acontecer, né? Lógico que aí nós temos todo um contexto de merecimento, de evolução, de missão, mas que aí nós vemos, né, alguns anos do desencarne, o nosso irmão já estava então atuando, né, ah, na espiritualidade, nos trazendo essas informações para a gente perceber que o momento do desencarne é um momento muito tênue, né, e rápido também. Lógico, dentro de um contexto todo de merecimento, mas que o retorno das atividades, quando desencarnamos ao momento espiritual, ele é bem rápido. Por isso que nós não precisamos ficar preocupados, que nós não vamos fazer nada quando nós desencarnarmos, né? Muitas pessoas acreditam que quando morrem acaba tudo. Gente, aqui está mais um exemplo de que isto ocorre de uma maneira bastante tranquila, né? O momento do desencarne, mesmo levando em consideração a situação e o mérito evolutivo de cada irmão, de cada espírito, né? Mas é um processo bem tranquilo, que nós voltamos às atividades ah, assistenciais, religiosas, de trabalho na espiritualidade mais rápido do que a gente imagina. Então, lá no prefácio, na página 7, Emmanuel nos coloca o seguinte: venha falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado. Venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Então, aqui Emmanuel está contextualizando essa obra que será apresentada por Humberto de Campos, por meio da psicografia de Chico Xavier, na formação da pátria do Evangelho. Os dados que ele, né, aqui no caso Humberto de Campos, nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Então destaca aqui Emmanuel, né, a grande pesquisa que Humberto de Campos fez, realizou, para então depois tornar isso acessível a nós aqui no planeta Terra, destacando aqui principalmente o Brasil. Ele continua.
O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Olha que interessante, né? Finalidade do Brasil na situação materiais, principalmente nos seus elementos minerais, vegetais, para ajudar os pobres do planeta, não os ricos, né? Interessante. A matar a fome, né? Então não é fácil. Mas aqui ele já destaca e já traz na situação. Mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Também remete a essa nossa tarefa de gerarmos uma expressão, um olhar, uma visão consoladora na fé raciocinada, né? E a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, estava sendo neste momento, né, aluzido na espiritualidade estas tarefas que o Brasil viria a realizar em pouco tempo. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo do aço, mas se estendem, né, infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Então, nós temos uma situação dos elementos minerais em abundância. Sim, nós aqui no Brasil, mas também temos essa grande generosidade de prover, né, ou de ajudar, ou de pelo menos ensaiar a prover uma situação libertadora das situações e das paixões materiais para dentro de uma situação de amor ao próximo por meio dos nossos corações, da nossa humildade e da grande quantidade de povos que se reúnem no Brasil. Continuando, Humberto de Campos, no capítulo Esclarecendo, ele esclarece exatamente o motivo da obra, o porquê da obra, como foi escrita, né? Ele relata. Então, ele diz o seguinte: tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Então, nós temos um objetivo, né? A obra também tem um objetivo, que é mostrar essa nossa missão evangélica. Então, aí nós percebemos esse Estado laico, né, que tem o Brasil, que está na Constituição, inclusive, mas que permite a nós vivermos e convivermos diariamente, né, de uma forma harmônica, de confraternização com outras religiões. Nós não precisamos ter medo de atravessar a rua, né, e sermos espancados ou de sermos derrotados, porque do outro lado da rua há um outro tipo de pessoa que tem uma outra religião e que esta é melhor do que a nossa, ou nós entendemos que a nossa é a melhor. Então não tem a melhor religião, tem a religião do Evangelho. Por isto esta missão dedicada com bastante carinho aos encarnantes aqui no Brasil. Brasileiros, ele chama ainda, né? Brasileiros, ensarilhemos, que é deixar, né? Para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Então, por mais que nós tenhamos em algum momento da nossa história 500 anos, né, partido para as guerras e que essas guerras tenham estado num contexto de evolução territorial, o que se pede é que nós deixemos de lado essa situação das armas homicidas, os homicídios, né, as mortes sem precedentes e sem
e sem objetivo nenhum a não ser por uma ganância e por uma conquista territorial. Então, o convite é para deixarmos de lado essa situação e procurar nos envolver numa algo comum, que é essa solidariedade e essa tolerância para com o próximo, né? Aí no capítulo, no início do capítulo, aqui no caso é o terceiro capítulo, o coração do mundo chama a atenção exatamente que lá no começo dos tempos, nos primeiros séculos, né, ele destaca que as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Então, percebam que já existia, né, o cristianismo, já existiam as religiões, mas em nome de Deus, muitas coisas aconteceram, mas que foram desvirtuadas, foram levadas para um caminho de dominância, tanto territorial quanto do próprio ser humano escravizado. Então nós vimos as grandes queimadas, as inquisições, as cruzadas, né? E aí nós temos aí várias religiões envolvidas e temos também aí os templários, esses irmãos todos que aí em nome da fé, em nome de Deus, extrapolaram a guarda, né? Então, o ser guardião naquela época extrapolou talvez a missão inicial que foi planejada no mundo espiritual. Lembrando que antes de nós reencarnarmos, há um planejamento reencarnatório, que pode ser isso acontece de uma forma individual ou coletiva, até mesmo em missão, uma vez que nós temos aí vários missionários que reencarnaram quase que ao mesmo tempo em várias épocas da humanidade. Então isso se perdeu, né? Se era para construir uma situação de harmonia e de paz, ele se perdeu durante muitas e muitas décadas. E isso se deveu, ou se deve, única e exclusivamente, nós podemos ponderar assim, numa situação de egoísmo e de vaidade, né, e de dominância do espírito quando reencarna. Tem o seu livre-arbítrio, tem a sua inteligência, então acaba se reunindo ou se unindo com outros espíritos encarnados de mesmo padrão ou de faixa vibratória, e com isso então começa a conspirar e a distorcer a tarefa inicial, que era a prática do Evangelho. Mas isso passou, né? Mesmo deixando lágrimas, deixando até um rastro de destruição, mas acabou passando, né? Talvez nós vivamos hoje no século XXI com uma situação de destruição, mas de uma potência ou de uma capacidade talvez menor. Temos muitas situações que nós podemos perceber é, de terror, né? De vou fazer isso, vou destruir aquilo, mas naquela época a gente percebia as coisas indo para as vias de fato mesmo, né? Então hoje tem muito uma situação aí de um jogo duplo entre as nações, e aí vamos esperar que isso diminua e que aí o evangelho acaba imperando, né? Mas nós temos essa situação também que não foi muito querida nesse momento aí da construção ou da evolução do nosso planeta. E aí então, vendo essa situação, essa tristeza toda acontecendo aí na Terra, né, nesses primeiros séculos, Jesus aí, em uma de suas preleções na espiritualidade, juntamente com os espíritos, anjos, arcanjos, os espíritos puros, conversam, né, entre si para ver se há as alternativas, quais são as alternativas possíveis para que o Evangelho do Cristo, dentro do amor e da caridade, consiga prosperar na Terra, né? Então ele diz o seguinte: para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a terra, a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Esta conversa
esse diálogo Jesus está tendo com um espírito chamado Eliu, que depois viria a reencarnar várias vezes na Terra, auxiliando e orientando aí, principalmente as colônias portuguesas a descobrirem e desbravarem essa terra. Mas essa, esse, essa bendita transplantada, essa terra, Jesus estava se referindo, né, exatamente à ideia, à sugestão que ele deu para ele na própria Terra, dentro da Terra, mais ao sul, né, mais uma parte ocidental do nosso planeta, uma terra ainda que não praticamente tinha habitação, mas não tinha aí uma habitação de uma forma totalmente territorial. Eram pontos bem isolados, né? Precisaria ter ali então todo um desbravamento, um descobrimento para que ela pudesse avançar. Então, serviria anos depois como sendo esse celeiro, né, desses povos comuns e dessa gente boa que é o povo do Brasil. Então, ele continua: no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Olha, todos os povos da terra. Então, hoje, se nós olharmos no século XXI e olharmos a quantidade de religião, de religiosos, né, que nós temos no Brasil, é de impressionar. É o país do mundo que concentra a maior quantidade de religiões e diversidades religiosas da Terra. Né? E que nós, se nós formos analisar de uma forma bastante fraterna, que é uma fraternidade universal, se respeitando, né? Se tolerando, mas também ao mesmo tempo sendo solidários em trabalhos comuns. Aí nós podemos pegar aí várias religiões que se unem, né, para fazer trabalhos comuns, ou levando a mensagem de Jesus nos asilos, nos hospitais, nas creches, nas penitenciárias. Então, irmãos que têm em comum esse entendimento que há de se prover por meio do amor e da fraternidade ao próximo. Continua ainda. Ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das religiões africanas. Então, aqui ele está conversando com esses irmãos e com Eliu também, que irá destacar, irá convidar, né, uma falange de espíritos puros para então reencarnar a Terra para dar continuidade a essa transplantação desta árvore do Evangelho em outro lugar, que seria então o Brasil. Para quê? Para formarmos o pedestal de solidariedade, a base de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho. Então, todos sabem, né, que Jesus esteve conosco aqui há 2000 anos e deixou o seu evangelho naquela terra, mas que com o passar dos tempos, né, muitas das suas lições, das suas predições e da sua mensagem acabaram sendo distorcidas, a fim de que quase que se perdeu, né, quase que se soterrou essa mensagem. Mas o espírito de luz e a benevolência, a mansuetude desse nosso irmão proporcionou uma nova oportunidade, né, para o povo aqui da Terra. Então, construindo em um outro lugar, ou reconstruindo, né, num outro lugar, que esse lugar seria o Brasil que nós estamos hoje, com essa tarefa, então, de fraternidade, de solidariedade e de mansuetude. Ele continua ainda. Aqui, Eliu,
sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, nós temos uma destinação, nós temos uma tarefa, nós, quando encarnamos aqui no Brasil, né? E se você percebe, o contorno territorial do Brasil é bem parecido com o coração mesmo, que pulsa. Então, gente, por tudo que nós já passamos nesses 500 anos, tanto de uma forma material como também de uma forma espiritual, traz um horizonte de melhora, de compartilhar uma fraternidade, de um amor que parecia estar sendo soterrado, né, em séculos passados. Então, como trabalha, podemos perceber como trabalha a espiritualidade na ajuda dos seus irmãos que reencarnam na Terra, sempre orando, sempre vigiando e sempre dando oportunidade para essa melhora. Muito bonito, né? E aí ele continua. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo. Então, aqueles irmãos oprimidos, né, que vieram de vários lugares, mas como já foi citado, das várias origens africanas e que sofreram humilhações, ah, foram escravizados, foram torturados dentro apesar de tudo isso ainda houve forças para que estes irmãos fizessem parte de um processo de colonização e de desbravamento no início dos tempos aqui no Brasil, né? Nós estamos falando no momento onde a história registra vários acontecimentos, mas que esses acontecimentos, se nós olharmos alguns bons, outros nem tantos, mas que fizeram parte desse processo de preparar o Brasil para esse pátria do Evangelho. As descobertas, né? Os bandeirantes, os desvios marítimos, os esquecidos, os primeiros contatos com os indígenas, tudo isso fez parte, né, de um grande planejamento espiritual coordenado por essas falanges de espíritos amigos sobre aí a, a orientação, no caso do Brasil, né, do nosso irmão Ismael. E aí é importante nós fazermos uma pausa para nós refletirmos do que a história nos trouxe até os dias de hoje. E eu convido você a fazer também uma reflexão nesse sentido do tema, né? Como tendo o Brasil como sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho. Você que nasceu no Brasil, que está no Brasil e que acredita em algumas palavras como amor ao próximo, como solidariedade, que busque também a bandeira, né, trazida por Allan Kardec na codificação das obras básicas, né, quando ele destaca o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Principalmente a tolerância nos dias de hoje, onde nós nos vemos, nós nos identificamos com esse mundo de transformação. Nós estamos aí passando aí para um processo de regeneração. Então, a solidariedade, a seriedade e a tolerância são componentes muito importantes, sempre foram, mas principalmente nos dias de hoje, onde parece que às vezes nós perdemos a nossa fé. E há necessidade de nós termos essa fé raciocinada por tudo aquilo que ainda nós iremos passar nos próximos tempos. Mas, se nós estivermos unidos e acreditarmos, né,
e termos esta fé, nós conseguiremos superar isto, tá bom? Então vamos agora nos encaminhando para o final desta preleção. Eu trago aqui para vocês uma mensagem também de tolerância, tá? Da nossa irmã Joana de Ângeles, lembrando, né, que eu trarei outras informações também assim segmentadas, fragmentadas deste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu convido você a ler ou reler este livro e buscar nas palavras, nas frases dos nossos irmãos superiores, as orientações do objetivo e do destino do Brasil na composição do nosso planeta Terra. Então está aí a mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles. A tolerância para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. E aí, então, eu agradeço, né, a sua presença, a sua paciência por estar me ouvindo nestas reflexões sobre o livro, sobre o tema, né, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí tem os meus contatos para que você possa aí, se precisar ou se quiser trocar ideias, conversar, por favor, fiquem à vontade, né? Eu volto numa outra oportunidade. Eu desejo a todos uma boa semana, muita luz, muita fé e muito amor nos nossos corações. Um abração a todos.